Olá, sejam bem-vindos a mais um Direito Sem Fronteiras. Os 8 países mais industrializados do mundo formam o chamado G8. No programa de hoje, vamos conversar sobre o papel deste grupo na dinâmica internacional. Esses países conseguem ditar regras e influenciar outras nações com as decisões que tomam? Para falar sobre o tema, eu recebo o mestre em Relações Internacionais, Matheus Hoffmann Frimer, e o doutor em Direito Internacional, Cachapuz de Medeiros. E para dar início à nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem que traz mais informações sobre este assunto. A anexação do território da Crimeia tem custado caro à Rússia. O país vem sofrendo sanções internacionais, entre elas a suspensão da nação no G8 por estar desrespeitando regras internacionais. A decisão foi tomada por representantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão, que junto com a Rússia integram o G8. O grupo é formado por chefes de Estado e diplomatas das nações mais industrializadas do mundo. Todos os anos, o G8 se reúne para definir como irão trabalhar questões importantes no âmbito internacional, como a economia, a segurança, o terrorismo e o meio ambiente. Em 2005, por exemplo, o combate à pobreza no continente africano foi tema do encontro. Os países decidiram aumentar a ajuda enviada à região. No mesmo ano, o atentado ocorrido no metrô de Londres fez com que o terrorismo também fosse debatido. Em 2006, o encontro dos líderes tratou dos conflitos no Oriente Médio, indicando e apoiando propostas para alcançar a paz entre israelenses e palestinos. No ano seguinte, a reunião girou em torno das mudanças climáticas e do aquecimento global. Na cúpula do ano passado, a situação na Síria chamou a atenção dos líderes do G8. As nações mostraram preocupação com a utilização de armas químicas por parte do governo sírio para conter manifestantes. Mas outros pontos da situação no país acabaram dividindo opiniões dentro do grupo. De um lado, os Estados Unidos, que se posicionaram a favor dos rebeldes. Do outro, a Rússia, que se mostrou favorável ao presidente Bashar al-Assad. Mas no final do encontro, os líderes concluíram que a melhor solução seria apoiar a formação de um governo de transição na Síria. Esse G8, que agora se fala G7, sempre foi um G7 mais a Rússia, na verdade, não é, professor Cachapuz? O certo seria G7 mais Rússia, porque a Rússia nunca se integrou, digamos, de uma forma plena ao G7. Isso também pelas próprias características de que é um país que... o G7 é formado por países industrializados. A Rússia é um país pós-comunista que passou por um processo de adesão ao capitalismo depois da queda do Muro de Berlim. Essa característica ela é fundamental no entendimento dessa composição? Certamente. É uma transição que ainda não se completou, né? Então, muito na Rússia ainda está em processo de consolidação, de formação, né? A Federação Russa é algo novo, né? E então, justamente por isso, os demais países preferiram aguardar um pouco, né? Até ver exatamente a afirmação da posição da Rússia. Doutor Matheus, esse grupo, ele tem interesses que vão além das questões econômicas, monetárias e financeiras? Pode-se traçar um perfil dos interesses que unem esses países? São países que seguem certos princípios, certos valores que, em boa parte dos interesses russos, né, eles não se coadunam, né? Então, esses países são muito interessados em promover esses princípios que são responsáveis por estabilizar, eu diria, o sistema internacional. Podemos dizer, faço a pergunta aos dois, vou continuar um pouquinho mais com o professor Matheus, que os 7 países originais, eles têm uma agenda específica que é diferenciada da agenda da Rússia? Sempre houve essa contraposição ou há momentos de interesse em comum? Há alguns momentos de interesse em comum, mas, evidentemente, essa transformação estrutural na Rússia, na política russa, ela é mais recente. Então, há essa divergência entre interesses, né? Mas há momentos, não é por acaso que esses países
chegaram a vir a ser o que se chamou de G8, né? Mas na verdade foi G7 mais Rússia. Então não foi por acaso, né, que chegaram a esse status. Mas evidentemente há setores nos quais eles divergem entre si, né? Principalmente o G7 e a Rússia. Professor, o que mais caracteriza justamente quando há essa confluência de interesses e quando há diferenciação? Eu acho que fica mais patente em situações como na Líbia, agora na Síria propriamente dita. Crimeia nem se fala, né? Com certeza. Nós temos a tendência de não perceber, né, de que a Rússia é muito mais Oriente do que Ocidente. A maior parte da Rússia está na Ásia, não está na Europa, né? Então, o modo de pensar, a cultura, a civilização russa são diferentes da civilização estritamente ocidental. Por trás desse grande conflito da Ucrânia está exatamente isso. A Ucrânia quis se aproximar do Ocidente, quis fazer um acordo com a comunidade europeia. E a Rússia defende os valores do Oriente, que não são os mesmos do Ocidente. Então, esse que é o problema. Por isso que o G7 nunca absorveu completamente a Rússia. Porque, embora tenha o Japão entre eles, mas é um Japão ocidentalizado, é um Japão pós-Segunda Guerra Mundial, com uma Constituição escrita pelo general Douglas MacArthur, né, americano, que eles preservam até hoje. Então, se pode colocar o Japão junto com os demais, mas todos os demais ou são norte-americanos ou são europeus, né, do Ocidente. Então, há esse choque cultural. Isso é absolutamente nítido, né? Mas uma questão bastante interessante, professor, que deixa de se considerar, tanto do ponto de vista diplomático, mas também principalmente da imagem que é transmitida pela mídia, estes aspectos culturais. Aliás, basta se fazer ou uma viagem ou até mesmo assistir a um documentário a respeito da Rússia, que há uma variedade cultural tão distante uma da outra dentro daquele próprio país e que vai justamente para o outro lado do mundo, culturalmente falando. Isso é deixado de lado muitas vezes nas análises? Com certeza, com certeza. Eu tive a oportunidade de viajar à Rússia no final do ano passado e testemunhar isso tudo. Então você vê um mosaico de culturas, um mosaico de civilizações dentro da antiga União Soviética e no que sobrou dela na Rússia, né? Então você vê, por exemplo, para mim me causou surpresa, de repente, me deparar com tártaros. E os tártaros dominaram aquela área toda durante séculos. Hoje eles ocupam posições mais baixas na sociedade, mas lá estão eles, com a sua cultura, com o seu modo de ser, né? Até na Ucrânia existem tártaros também, né? Então, é um mosaico realmente de culturas, de civilizações, e que vem de séculos de uma tradição cultural própria, bem marcada, né? E isso tem que ser levado em consideração. Os países ocidentais, professor Matheus, nesse caso, eles teriam uma facilidade maior justamente no entendimento da elaboração daquela agenda que nós vimos na reportagem agora, da discussão. Então, normalmente, há uma zona de confluência de interesses entre aqueles países, vamos chamar agora do G7. Sim, com certeza. Eu gostaria ainda de acrescentar essa diferença cultural, é bastante interessante, inclusive no imaginário da política exterior, por exemplo, da Rússia, né, em relação aos países do Ocidente, né? Então, tem vários autores, né, que trabalham dentro da política externa russa, por exemplo, o Alexander Dugin, o Zyuganov, e fica bastante evidente o papel, né, o imaginário do eurasianismo, né? Então, nos termos da geopolítica, né, nas teorias geopolíticas, os russos sempre se imaginaram como a grande potência terrestre, a potência de expansão. Então, nesse contencioso da Crimeia, né, vê-se isso, né, a partir da tentativa do governo Putin de voltar àquela política do prestígio, né, a política do século XIX. Enquanto que para o mundo ocidental isso não tem mais espaço, né? São outros valores, então a agenda é diferente. Qual é a característica jurídica de um grupo como o G8? Não é um bloco econômico, por exemplo? É possível classificá-la de alguma forma? Embora não seja um organismo internacional clássico, com direitos e deveres, etc. e tal, ele tem um prestígio e uma força extraordinária.
Porque, enfim, são os mais ricos discutindo uma agenda de questões que afligem a humanidade. E todos os outros serão afetados pelas decisões que eles tomarem. Por isso, inclusive, que nos últimos tempos, as suas reuniões são cercadas de manifestações populares, que tentam, inclusive, evitar que a reunião se concretize. Há todo um esquema fortíssimo de segurança para que eles possam se reunir. E eles têm tido a iniciativa, inclusive, de, às vezes, convidar outros líderes de países que não integram o G7, mas que são importantes na economia mundial. O próprio Brasil tem sido convidado, às vezes, numa reunião ampliada do G7, né, a participar das reuniões, para ser ouvido, para poder também ter a sua cota de participação, né. Então, é um grupo importantíssimo no cenário internacional, as suas decisões têm uma influência enorme, mas ele poderia ser simplesmente extinto, né. Não há um tratado que dê base para o seu funcionamento. E, às vezes, funciona melhor do que se houvesse um tratado. Bom, o Direito Sem Fronteiras volta logo depois do intervalo. Não saia daí. Os países que formam o G8 decidiram que a reunião anual não seria mais realizada na cidade de uma das nações que integram o grupo. Que cidade é essa? A. Chicago, nos Estados Unidos. B. Londres, na Inglaterra. C. Sochi, na Rússia. D. Toronto, no Canadá. A resposta vem depois do intervalo. Os países que formam o G8 decidiram que a reunião anual não seria mais realizada na cidade de uma das nações que integram o grupo. Que cidade é essa? A. Chicago, nos Estados Unidos. B. Londres, na Inglaterra. C. Sochi, na Rússia. D. Toronto, no Canadá. A resposta correta é a alternativa C. Sochi, na Rússia. Devido à crise na Ucrânia, os países do G8 resolveram, além de suspender a Rússia do grupo, cancelar a cúpula que seria realizada no país no final de junho e transferir o encontro para a cidade de Bruxelas, na Bélgica. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. No programa desta semana estamos conversando sobre o G8. Aliás, como dissemos no bloco anterior, a sigla G8 ela está mais ligada a uma questão de imagem propriamente e acaba se fazendo uma referência também ao próprio imaginário popular a respeito de diversas questões. E aqui eu puxo exatamente uma questão bastante específica. Quando falamos a respeito exatamente desses países, estamos falando de potências econômicas e militares. Então, há uma associação que muitas vezes é feita do ponto de vista de política internacional a respeito de, para usar uma imagem antiga, o poder dos canhões. Hoje em dia, talvez fosse o poder dos mísseis. Essa é uma imagem real ou isso não reflete, na verdade, a realidade dessa política do século XXI, especificamente em relação aos países do que podemos chamar de G7? É verdade que, além de serem as maiores economias do mundo, eles são as maiores potências militares também, né? Agora, eu creio que a ideia da criação deste grupo foi muito mais para lidar com problemas econômicos, sociais, etc., do que com problemas militares. Embora eles também afetem, né? Porque a maioria desses países são membros da OTAN, né? Que é a Organização Atlântica, né? A Organização de Segurança Coletiva do Atlântico. Então, decisões tomadas no G7 podem se refletir em decisões depois tomadas pela OTAN. Esse momento da política que tem sido adotada ou manifestada particularmente clara a partir do caso da Crimeia, mas já houve momentos anteriores em que houve discussões de justa posição do ponto de vista até geopolítico, no caso da Síria, da própria Líbia. Falamos a respeito de uma volta da política russa aos parâmetros do século XIX. Seria uma volta aos canhões, especificamente? É o que se pode depender do que nós temos acompanhado até agora? Acredito que, evidentemente, a Rússia levará adiante essa política, né, de expansionismo, no caso da Crimeia, mas, por outro lado, a resposta não virá por meios militares, mas muito mais a partir de uma adoção de
sanções econômicas. Professor, nós vimos uma agenda de diversos temas, vimos até 2006, 2007, se não me falha a memória agora, mas sempre temos reuniões voltadas exatamente para a defesa de determinados assuntos. Normalmente o que chama mais atenção são momentos de crise, mas há também determinações do ponto de vista até do caráter humanitário, por exemplo, com relação a países africanos. Também é significativa a movimentação desse grupo, especificamente nesse tipo de atuação muito necessária no mundo atual? Com certeza. Justamente a força, né, de se poder pressionar outros países que não pertencem ao grupo para que possam, né, evidentemente, levar políticas de auxílio a outros países, né, isso tem um peso muito forte, né? É bom lembrar que o G7 ele é uma coalizão de países, né? E essa flexibilidade que permite com que o grupo possa pressionar ou liderar, né, movimentos entre os estados, por exemplo, no sentido de medidas humanitárias, de medidas de segurança, embora esse não seja o tema mais importante, e principalmente em termos de nas questões econômicas, né? Afeta a organização do grupo, o próprio direito internacional na sua elaboração de leis e até a própria atuação de organismos internacionais constituídos, como a própria ONU? O G7 entra no contexto do direito internacional econômico, né? E não do direito internacional clássico, né? E por isso ele tem mais flexibilidade, por isso ele consegue agir dessa forma. Agora, só para você comparar, né, o que aconteceu ali especificamente e que a Rússia está sendo atingida por essas sanções. As sanções são basicamente do G7. Por quê? Porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o órgão que é encarregado de manutenção da paz e da segurança internacionais, não conseguiu. Porque o projeto de resolução foi derrotado. 13 votos a favor dos 15 membros, uma abstenção da China e um voto contra da Rússia, que é membro permanente e, portanto, vetou a decisão do Conselho de Segurança. Na Assembleia Geral, foi aprovada uma resolução condenando a ocupação da Crimeia, com 100 votos a favor, algumas abstenções, alguns votos contrários. Portanto, foi aprovado, mas as resoluções da Assembleia Geral não têm poder coercitivo, né? Tem apenas força moral perante a opinião pública internacional. Então, agora, o G7, aplicando essas sanções contra a Rússia, pode ter mais efetividade na sua ação do que os organismos clássicos. Agora, já que estamos falando de tabuleiros, vamos modificar um pouco as peças. Questão econômica. União Europeia, da qual vários países são exatamente os principais formadores do grupo. Como funciona essa relação? Foi a origem de tudo, porque a Ucrânia é muito interessante. A Ucrânia é formada, a sua população, na maioria, por eslavos, né, de populações de origem eslava. Tinha o maior interesse. Qual era o interesse da Ucrânia? Era fazer um tratado comercial com a União Europeia, né? Já estava minutado, pronto para ser assinado, quando o presidente mudou de ideia, pressionado pela Rússia. E disse, não vou fazer. Aí isso deu margem, então, ao surgimento das manifestações, né? Então, isso que o que vem a seguir? O que aconteceu com as demais repúblicas soviéticas depois de fazerem um acordo com a União Europeia? Entrar para a OTAN e ficar sob a proteção, então, da Aliança Atlântica, os Estados Unidos e os demais países, que é uma força militar, né? Então, o que a Rússia imaginou? Eu suponho. Bom, se ela faz um acordo com a União Europeia, a seguir ela vai se tornar membro da OTAN. E isso cria, digamos, uma tensão, aí sim, militar, né? Quase que de, lembrança dos tempos da Guerra Fria, da Cortina de Ferro, cria esse problema ali. Então, nós não podemos permitir. Eu estou pensando nos russos, que a Ucrânia, e tem toda uma ligação histórica muito importante. O Principado de Kiev é onde nasceu a Rússia. O Principado de Moscou é derivado do Principado de Kiev, né? Então, há uma ligação histórica, secular, milenar, eu diria, entre Ucrânia e Rússia. Então, os russos, eu tenho a impressão que verem a Ucrânia como membro da Aliança Atlântica
seria um golpe que eles não poderiam aceitar. Culturalmente difícil de aceitar. Dificilmente de aceitar. Professor, acho que quer fazer antes de eu mudar o assunto, eu acho que o professor quer fazer uma observação. Eu gostaria de fazer a observação de que esse aspecto histórico é essencial para se entender, né? Porque a própria dinastia, né, russa, ela origina de Kiev, né? E é bom lembrar que a Rússia não tem acesso aos o que se chama de mares, oceanos quentes. Então, boa parte dos navios, né, russos se encontram ali. Né? Então, o próprio porto de Sebastopol, e isso foi muito ressaltado no discurso do presidente Putin, dia 19 de março, né, frente ao parlamento russo. Né? Então, ele faz o apelo a esse passado histórico. Eu chamaria a atenção para um outro cenário, que seria o caso da Grã-Bretanha, que é talvez o único país da Europa que se opõe, economicamente falando, à União Europeia. E é um dos países mais significativos do próprio grupo. Como se resolvem essas questões ali dentro dessa flexibilidade? Isso pode levar a uma situação, economicamente falando, de confrontação entre esses países? É possível que isso dê margem a atritos, desentendimentos, mas isso é uma posição de princípio da Grã-Bretanha. Desde o início, ela não abriu mão de ter a sua moeda própria, né? Isso é uma coisa muito importante para a Grã-Bretanha, né? E mantém a Libra como sua moeda, não adotou o euro, né? E pode efetivamente gerar problemas, né? E quanto mais países ingressam na União Europeia, mais fraco o euro fica, porque ele precisa socorrer esse país, ele precisa ter muitas despesas e tudo, então o grupo fica enfraquecido, de certa forma. Fortalecido territorialmente, mas enfraquecido economicamente. Professor Matheus. E é bom lembrar também, né, que a própria Constituição, né, a formação da União Europeia, sempre houve um certo desentendimento entre a Grã-Bretanha e a França, a começar nos anos 70 pela política da cadeira vazia, né, do presidente francês à época. Então, muitos dos franceses, né, a política externa francesa, normalmente afirmava que a Grã-Bretanha ou o Reino Unido seriam antípodas dos americanos dentro da União Europeia. Então, isso tem uma raiz também nesse contencioso. Poderíamos dizer que essa pode ser uma conformação do futuro do ponto de vista da política internacional? Em parte, sim. E a tendência é esses grupos se fortalecerem. Você vê, por exemplo, na esfera da Organização Mundial do Comércio, o G20, que o Brasil participou da criação para a defesa dos seus próprios interesses, outros grupos, então, todos têm essas características. Não tem um tratado constitutivo, mas tem uma eficiência muito grande na sua ação. Professor? Eu entendo que, evidentemente, o que se chama de política do poder, né, os estados, enquanto atores importantes, elas vão continuar. Né? Evidentemente, as alianças, aquilo que existia no passado, elas vão se transformando, elas vão se flexibilizando cada vez mais, né? Até pelo avanço da globalização e ampliação dos temas da agenda da política exterior dos países. Então, a tendência é que haja esse tipo de política mais flexível, né? E que permita uma ação mais direta entre os estados, né? Bom, o tema, como eu sempre digo, não se encerra por aqui. Há muito desenvolvimento do próprio ponto de vista da política internacional. Então, nós sempre contamos com a participação dos nossos convidados em programas futuros para falarmos mais a respeito dos temas a respeito de política internacional. O Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu conversei com o mestre em Relações Internacionais, Matheus Hoffman Frimer, e o doutor em Direito Internacional, Cachapuz Medeiros. E você pode ajudar a fazer o nosso programa. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!